Bom dia, irmãos, bom dia, irmãs. É um prazer estar com vocês neste encontro, nesse evento, no Sexto Fórum Refugiados. Minha vontade era estar por aí, participando presencialmente, conversando, conhecendo gente nova, ouvindo outros irmãos e irmãs, mas não foi possível. Espero que em outras ocasiões, oportunidades, eu consiga estar por aí. Quero agradecer muitíssimo a organização e diretamente a Karen e a Sandra, com quem falei durante esses dias, ontem aqui mesmo, numa correria com a Sandra, para tentarmos resolver esse pequeno ruído que aconteceu, mas graças a Deus estamos juntos aqui, mesmo que online. Também saúdo os que estão nos acompanhando, não aí no evento de São Paulo, presencialmente, mas também pelo YouTube. Não é? É uma alegria mesmo estar aqui, especialmente para refletirmos a, a partir das escrituras sobre um tema tão fundamental e tão importante, não é? Olhando o nosso contexto e olhando as questões pelas quais a igreja passa, olhando os desafios missionais da igreja, a realidade hoje migratória, de crises, especialmente de violações de direitos humanos, todos estes, todo este quadro, não é, serve para a gente como um instrumento de reflexão e especialmente de ação. Né? Queria estar aí também para ver os quadros do Felipe e ouvindo quem me precedeu aqui, não sei quem estava falando, era a Karen que estava falando antes de mim, que me apresentou. Me perdoe se eu estiver errado, né? Mas a irmã que me precedeu, que estava falando aqui, e fazendo a leitura estética do quadro, é, eu fiquei assim, impressionado porque, de alguma maneira, o conceito que a irmã extraiu dessa interpretação do quadro dialoga muito com o que eu pretendo aqui partilhar com os irmãos e com as irmãs, ok? Bom, o tema tem a ver com desafios para o acolhimento, não é? E nesse contexto aí, de 2021 também, a crise no Afeganistão, tantas pessoas que se sentiram obrigadas por conta da violência, da morte, da guerra, como acontecia no mundo antigo, e saírem das suas casas e buscarem refúgio em lugares mais seguros. Não é? O tema da hospitalidade no mundo antigo e também no texto bíblico é fundamental. Para termos ideia, claro, a gente precisa ler esse texto que agora eu vou citar a partir do contexto é, dessa realidade do mundo antigo, a história de Ló e suas filhas. Quer dizer, num ambiente em que ainda a figura feminina era vista de maneira pouco, uh, pouco humanitária, né? Ló, ao perceber que a estrutura da hospitalidade poderia ser violada, oferece suas próprias filhas. Não é? Aqui nós temos violências de todos os lados, obviamente, mas aqui percebemos também um tipo de valor profundo ao tema do acolhimento, da hospitalidade, do cuidado com aqueles que eram recebidos nas casas, especialmente nas casas lideradas por famílias ligadas à tradição israelita ou à tradição do mundo antigo. As casas e o lugar da casa como um sistema fundamental de existência e preservação da cultura no mundo antigo. Então, quando você olha o texto bíblico, de alguma maneira o texto bíblico vai teologizar o tema da hospitalidade. Isso aparece tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Eu quero ler um texto do Novo Testamento e a partir dele pensar um pouquinho desses desafios para o acolhimento num contexto que a hospitalidade, como eu tenho dito, é fundamental e que agora também ganha um valor imprescindível e um valor que relido a partir de perspectivas teológicas, né? O que significa hospitalidade no contexto da fé cristã e o que significa hospitalidade e o acolhimento no contexto que agora estamos. Eu quero ler aqui 1 Pedro, a primeira epístola de Pedro, capítulo 4, 7 a 11, que diz assim: O fim de todas as coisas está próximo. Levai, pois, vida de autonomia, de autodomínio e de sobriedade, dedicada à oração,
acima de tudo, cultivai com todo ardor o amor mútuo, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Sede hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurar. Todos vós conforme o dom que cada um recebeu. Consagrai-vos ao serviço uns dos outros, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Esse texto, ele está inserido em uma discussão maior nesta epístola, que tem como principal preocupação o conceito de casa. O verso 9, aliás, deste texto, ele vai indicar uma ordem fundamental que faz todo sentido para o contexto dessa epístola. Sede hospitaleiros. 1 Pedro usa pelo menos dois conceitos para caracterizar a comunidade. Né? São dois conceitos ligados à realidade de caminhada da igreja, de migração dele. Né? Tem dois conceitos, paroikoi e parepidemon. Paroikoi seriam migrantes que estavam encaminhada pela região da Ásia, mas tinham um lugar de acolhimento. Já o parepidemon, estes já estariam numa condição um pouco pior, de maior violação de direitos, porque não teriam nem lugar nem estadia. Esses dois termos aparecem o tempo todo na Epístola Petrina. E é interessante que a ordem deste capítulo tem a ver com um tipo de missão dessa comunidade de fé, formada por paroikoi e parepidemon, quer dizer, migrantes residentes e migrantes em movimento, sem lugar fixo e com maiores violações de direitos. Né? Essa hospitalidade tornava a comunidade de fé uma casa. A ideia, então, é uma instrução petrina para que a comunidade de fé, para que a própria igreja se tornasse casa de Deus. Por isso que nós temos aqui uma tríade, né? Paroikoi, parepidemoi e oikos tuteu. Estrangeiros residentes, estrangeiros em caminhada, e estes estrangeiros encontrando uma oikos, uma casa de Deus. E casa de Deus aqui, não simplesmente no sentido literal de um espaço físico, mas casa de Deus como um jeito de ser. E o termo que Pedro usa é um termo muito bonito, ele aparece em Romanos capítulo 12, em Hebreus também, que é o conceito do amor pelo skenos, não é? Filoskenos. O que é isso? É o amor pelo estrangeiro. Não é? Quando ele diz sede hospitaleiros, a expressão que é muito bonita, é muito forte, e ela traduz de alguma maneira as memórias da tradição da Bíblia hebraica, do Antigo Testamento. Lá em Levítico 19:34, por exemplo, nós temos uma instrução que está dentro desse código da santidade, né, com traços sacerdotais, a ideia de que o estrangeiro deveria ser tratado como se nascido entre o povo, como patriota. E o texto instrui o estrangeiro como a ti mesmo, que é a mesma tentação relacionada ao próprio povo. Você encontra em Levítico 19 a exortação de Javé, o amor pelo próximo, que pertencia ao povo, mas neste mesmo contexto de amor pelo próximo, que pertencia ao povo, a tradição legal instrui o amor pelo estrangeiro. Amar ao próximo do povo também tem uma relação profunda em amar o estrangeiro. E Levítico 19, inspirado pela história do Êxodo, vai dizer: porque
vocês foram também estrangeiros no Egito. E mais, eu sou Javé, eu sou o Senhor. Isso quer dizer o seguinte, para que o povo realmente demonstrasse, para que o povo de Deus demonstrasse sua relação profunda com Javé, como Senhor, e obedecessem o ethos, a identidade, a tradição da lei, deveriam acolher, na lógica do amor, na hospitalidade, do cuidado, o estrangeiro, o migrante que estivesse em trânsito. É exatamente essa tradição que vai dar peso etimológico, teológico, espiritual para esta afirmação petrina. Ou seja, filóquenos quer dizer amor por esse estrangeiro. E que nos torna, de alguma gente nova. E que gente nova é essa? Povo novo, porque já não tem mais fronteiras o amor. Ele é uma extensão fluida, uma fronteira fluida, através da qual todos e todas podem passar. E nesta fronteira aberta, nós transformamos a casa de Deus, transformamos o povo de Deus, ou nos transformamos em acolhimento, não é? Em oikos teu, em casa de Deus. Então a casa de Deus, aqui nesse texto, tem uma relação profunda com a capacidade de tornar mesa o ambiente da fé. A casa de Deus aqui tem a ver com essa identidade da comunidade de fé, que é a identidade do acolhimento, do amor pelo skenoi, ou pelos skenoi, o amor pelos estrangeiros, o amor para aqueles que estão em uma condição de fragilidade. Por isso que lá na Bíblia hebraica, quando se fala de justiça, Deus é justo. Deus é justo porque cuida dos órfãos, das viúvas e dos estrangeiros. A ética da Bíblia hebraica, ela é exatamente a marca da justiça de Deus. No Antigo Testamento não tem a ver com justiçamento, não tem a ver com punição, tem a ver com o cuidado de Deus com aqueles que sofrem ou que estão em condições de fragilidade. E o estrangeiro, esse guer na Bíblia hebraica, ele é alvo destes cuidados de Deus. E se o povo de Deus diz seguir o Senhor, e se este povo que é conhecido por amar a lei, realmente vive na prática aquilo que incomoda a Deus, então este povo é povo de Deus, porque acolhe o estrangeiro, porque abre as fronteiras para que eles se aproximem e, segundo o texto de Levítico, se tornem copatriotas. Aí não há mais limite de uma nacionalidade preconceituosa, de um etnocentrismo desumanizador. Agora, como povo de Deus, todos e todas, especialmente os que estão em trânsito, são acolhidos, inseridos, empoderados, amados, e na partilha vivem. Exatamente esta compreensão, exatamente esta tradição que alimenta a epístola de 1 Pedro. É exatamente esta memória judaica que dá vida à exortação petrina da igreja se tornar casa de Deus para os paroikoi e parepidemoi, quer dizer, para os que estão em migração, tornando-se agora a própria casa de Deus, ou seja, o povo de Deus, uma sinalização do mundo, ou uma sinalização no mundo sobre o poder do cuidado, do acolhimento. Então, Pedro, a epístola petrina está desafiando a igreja, lembrando a igreja que eles também são peregrinos neste mundo, lembrando a igreja que a casa de Deus é uma casa de acolhimento, para que esta mesma igreja fosse capaz, isso é uma exortação para nós hoje, para que essa própria igreja fosse capaz de sinalizar a presença de um reino, a presença de uma casa de Deus, uma casa de Deus que acolhe, uma casa de Deus que partilha,
que ama, que se sensibiliza. A proposta desta epístola é tornar os seus ouvintes um lugar de acolhimento. E para isso, então, se abre a porta para o enfrentamento a alguns desafios. Não é? É aí que, a partir dessa epístola petrina, dentro deste contexto da tradição judaica, nós temos uma identidade para a igreja cristã. E essa identidade é sempre uma exortação a nós hoje. Falar dessa identidade é servir também de exortação. Exortação para que sejamos parte deste projeto. Né? Então, discutir o tema do migrante, do refugiado, da fragilidade desses grupos, das relações internacionais, das políticas públicas internacionais, da defesa dos direitos humanos do refugiado, todos esses temas são parte necessária da agenda, ou deveriam ser parte necessária, deveriam ser uma parte fundamental da agenda missional da igreja por conta dessa identidade que encontramos no Novo Testamento. E para isso, eu listei aqui algumas coisas que podem servir para a nossa reflexão. Primeiro, é pensar a espiritualidade da hospitalidade. O que a Epístola Petrina está dizendo é que a identidade da igreja no mundo ela é marcada pelo acolhimento. É o ser da igreja no mundo. A hospitalidade é o ser da igreja no mundo, é o ser acolhimento. Porque a ideia aqui no texto, como eu tenho dito, é tornar o espaço da comunidade de fé uma casa de Deus. E essa casa de Deus, estabelecida na justiça, ela tem um olhar sensível aos que sofrem, aos que estão em caminhada, os que estão em migração, os que estão se deslocando por uma série de razões. Então, no fundo, a Epístola Petrina, ela propõe uma espiritualidade da hospitalidade. É quase que uma teologia da hospitalidade. Espiritualidade aqui como um jeito de ser no mundo, um jeito de ser acolhedor, sensível. E no contexto da parousia, se você observa o texto, dá assim, ó, no verso 7. O fim de todas as coisas está próximo. Não é? Há uma expectativa de uma parousia a qualquer momento, iminente. Essa crise do já e ainda não da igreja, essa tendência escatológica. Então, essa igreja que a Epístola Petrina está descrevendo é uma comunidade que vive a experiência do fim dos tempos, e por viver a experiência do fim dos tempos, tem na hospitalidade uma necessidade intransferível, uma ação necessária e que constrói a identidade desse povo. Então vejam, o que é ser igreja? É ser acolhimento em 1 Pedro. Né? Essa epístola vai dizer que ser igreja é ser essa casa de acolhimento. Né? E a partir disso, o que temos é uma espiritualidade da hospitalidade. É um jeito de ser no mundo, porque a espiritualidade cristã não tem a ver com um conjunto de coisas que sei. A espiritualidade cristã não tem a ver com um conjunto de afirmações que preservo e arquivo na minha memória. A espiritualidade cristã não tem a ver com moralismo superficiais. A espiritualidade cristã tem a ver com o ser no mundo. Um jeito de ser no mundo. E a Epístola Petrina, e aqui seguindo, como eu tenho dito, a belíssima tradição da Bíblia hebraica, o ser no mundo da igreja é um ser acolhimento, é um ser mesa, num contexto da parousia. Isso lembra um pouco um outro texto que temos no Novo Testamento, que é o texto joanino, lá, a terceira epístola de João. Que é uma pequenina epístola, uma pequenina carta, mas ali nós temos uma discussão interessantíssima e que dialoga muito com o que nós estamos aqui falando. Né? Essa pequena epístola, que forma esse conjunto das cartas joaninas,
em parceria com, com o Evangelho de João, ela foi escrita pelo ancião, assim que ela começa, dirigida a um tal de Gaio, e este Gaio ele é louvado e lembrado positivamente porque ele recebe os estrangeiros. E de um lado tem o Diótrefes, que os enviados pelo ancião são descartados e insensivelmente deixados de lado. Gaio não é assim, Gaio não age assim. Gaio, inclusive, é motivado a aprofundar a sua atitude, porque diz a terceira epístola, isso é fazer o bem. E se considerarmos a terceira epístola em diálogo com o Evangelho de João e com a crise da comunidade joanina, a comunidade joanina estava, como percebemos na primeira epístola, na segunda epístola, estavam relativizando, né, alguns estavam relativizando o valor da encarnação, da humanidade de Jesus. E dentro dessa discussão sobre o valor da compreensão de Jesus encarnado, a terceira epístola valoriza o ato de Gaio de ser hospitaleiro, de acolher o estrangeiro, enviado, inclusive, pelo ancião ou pelos anciãos. Então, o ponto aqui é que, tanto lendo essa tradição da terceira epístola como da primeira epístola, primeira epístola petrina, nós temos uma forma de ser da igreja. A igreja enquanto casa, enquanto lugar de acolhimento, em que é possível partilhar a vida e alargar as fronteiras. Isso é um sinal de Deus no mundo. Isso é um sinal do reino no mundo. Um sinal da presença do reino no mundo é a nossa sensibilidade e a nossa abertura para a ideia da hospitalidade, de um Deus que nos acolhe, como foi dito aqui pela irmã, e ao mesmo tempo uma comunidade de fé que entendeu o lugar do acolhimento e da hospitalidade e se posiciona no mundo a partir da espiritualidade da hospitalidade. Bom, uma outra questão também importante é que essa epístola petrina transforma ou aponta para a transformação do mundo em uma grande casa. Isso aqui é belíssimo no texto petrino, porque se você der uma olhada no primeiro capítulo, na abertura da epístola, Pedro envia esta carta aos estrangeiros, né, de regiões citadas. É uma igreja que se espalha pelo mundo, e se espalha de maneira muito plural, multiforme. Né? E ao se espalhar pelo mundo, ao ocupar espaços pelo mundo, vai tornando este mundo uma grande casa. Porque, veja, o texto que nós lemos, ele exorta os seus ouvintes a tornarem-se em espaços de hospitalidade, de acolhimento. E uma vez que eles se tornam espaços de hospitalidade e se espalham pelo mundo, eles vão transformando este mundo em um lugar comum. A expressão que nós temos, inclusive, no Novo Testamento é a oikumene, quer dizer, a casa comum. A fé cristã, então, vai se espalhando pelo mundo, de alguma maneira, e vai tornando as pessoas, a compreensão das pessoas, a imaginação das pessoas, um espaço de casa comum. É por isso que o tema do refugiado, o tema do refúgio, da migração, das crises migratórias, todas estas coisas se tornam um espaço comum para a cristandade. Se torna um espaço comum para a cristandade porque a missão da igreja é transformar este mundo em uma grande casa, em uma grande oikos. Uma grande oikos tuteu, quer dizer, uma grande casa de Deus. E na potência do evangelho, na graciosidade do reino, e no amor de Jesus, as pessoas vão vivendo a experiência do evangelho que produz em nós um olhar sensível com os estrangeiros, com os migrantes, e nos tornamos refúgio, porque é um Deus que nos refugia também, que nos convida a essa missão. Então,
o impacto disso é significativo. Porque agora você, como diz o texto, vai deixando de lado a murmuração, verso 9, e vai se fazendo, vai se transformando em grande casa. Então, o desafio da hospitalidade é o desafio da transformação do mundo. Esse mundo que agora é marcado pela violência, pela violação dos direitos humanos dos refugiados, este mundo que se fecha nos seus próprios interesses nacionais, nessas crises migratórias que por vezes não nos toca profundamente, deveria tocar, com a presença da igreja no mundo, uma vez que somos peregrinos nesta terra e conhecemos o ethos do cuidado, então transformamos as nações, transformamos o mundo numa grande casa. Aí não há mais fronteiras, porque, como diz o texto de Levítico, até mesmo aquele que é de outra região se torna como um dos nossos. Isso serve de interdito moral, teológico, para pensarmos, aliás, como tratamos as pessoas que vêm de outros lugares, de outras regiões, famílias que fogem por conta da guerra, da pobreza, da crise. A igreja, então, vai se tornando uma sinalização com palavras e obras e com agenda da transformação do mundo em uma grande casa. É utópico, mas o evangelho é esse outro lugar possível mesmo. É utópico, mas o evangelho vai se tornando um tipo de instrumento de interpretação da realidade. Converter é isso. Converter é mudar as ferramentas de interpretação da realidade. E quando convertemos ou nos convertemos ao evangelho, então entramos nessa missão de transformar o mundo em uma grande casa. Uma casa em que há pessoas de todas as línguas, povos, nações. O Apocalipse celebra, aliás, o Cordeiro através desta mesma imaginação. Não é? Se você tem um messianismo judaico que de alguma maneira pensa um fim em que o acolhimento é etnocêntrico, o Apocalipse vai dizer que no louvor ao Cordeiro, todas as nações, todos os povos, todas as línguas têm lugar nesta casa, nesta grande casa. O mundo se torna uma grande casa, uma oikumene, uma casa habitada, uma casa comum. Né? Então, você tem a espiritualidade da hospitalidade que esse texto vai nos indicando, você é exortado a transformar o mundo e a si em uma grande casa. E, por fim, você também começa a entender o mundo a partir da lógica da partilha neste ambiente da hospitalidade, né? Quando você olha o texto, como eu tenho dito, o acolhimento destes paroikoi, parepidemo, esses estrangeiros residentes, esses estrangeiros em transeuntes, em caminhada, diz o texto que agora você vai se consagrar ao serviço uns dos outros, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Você tem aqui o serviço uns aos outros, o dispensar e a multiforme graça. Na verdade, na lógica da hospitalidade, nos tornamos fonte e partilha. Não é? Lá na terceira epístola de João, como eu citei, Gaio ele é lembrado por prover. Não é? Ele está provendo, ele permite ser a fonte para que o outro tenha, para que o outro acesse, para que o outro se alimente, para que o outro sobreviva. Então, de certa forma, aqui nós temos uma lógica da partilha na hospitalidade. Então, o que preciso considerar nesse desafio? Preciso considerar nesse desafio da hospitalidade a espiritualidade da hospitalidade, a transformação do mundo em uma grande casa e entender a lógica da partilha. A partir disso, nós então nos tornamos uma casa de Deus para as pessoas.
aqui temos um tipo de identidade da igreja, a identidade do povo que aprendeu sobre acolhimento e testemunha no mundo o acolhimento de Deus. É isso. Muito obrigado, irmãos e irmãs, e que Deus nos abençoe a sermos esse sinal no mundo que interpreta a realidade a partir do acolhimento e hospitalidade.